Meus amigos, Yu Yu Hakusho finalmente chegou aí ao catálogo da Netflix. A série tá muito boa, a série tá bem fiel ao anime. É uma série bem feita, bem caprichada. Não tem nada a ver com a aberração que foi, por exemplo, o filme dos Cavaleiros do Zodíaco, ou ainda aquela série tosca com o Cavaleiros do Zodíaco da Netflix, ou ainda o que a Netflix fez até com o He-Man. Yu Yu Hakusho mostrou que berimbau não é gaita. Mas como nada é perfeito, Yu Yu Hakusho também não deixa de dar umas belas derrapadas. E por isso nós vamos listar aqui as principais diferenças entre o anime e mangá e a série live action da Netflix. Duração. A série é composta de 5 episódios apenas, e esses 5 episódios compõem o primeiro arco da série, arco Toguro, que vai do momento que Yosuke se torna um detetive sobrenatural até a morte do Toguro no final do Torneio das Trevas. Totaliza aí perto de 67 episódios. A série, ela condensa tudo isso em 5 episódios, então fica um pouco corrido realmente essa questão da duração da série. Segundo ponto, personagem. A série possui um número bem reduzido de episódios. São 5 no total, com uma duração aproximada de 50 minutos cada um. Isso equivaleria à duração de 15 episódios do anime. Mas o problema é esse. O arco que foi adaptado ocupou 66 episódios do anime. Assim, a adaptação acabou sacrificando e impactando bastante os personagens da série. E devido a isso, meus amigos, há personagens que foram completamente excluídos da série e outros que foram subutilizados. Como é o caso, por exemplo, da Mestra Genkai. A Mestra Genkai, ela tem uma participação muito reduzida na série da Netflix, diferente de toda a participação dela no anime. Mas vamos falar agora dos personagens que foram completamente excluídos da série. E não foram poucos. Vamos lá. Aqui nós não temos a Shizuka, que é a irmã do Coabra, aparecendo. O auxiliar do Koema, que é aquele diabinho lá azul. A versão infantil do Koema nós não temos também participando da série. Além disso, vilões menores, que o Yuzuki enfrenta até chegar no Toguro, eles são completamente suprimidos. Então, diferente do que acontece na série da Netflix, o Yosuke ele não se torna sucessor da Genkai assim do nada. Ele passa por uma espécie de torneio que a Genkai acaba promovendo, onde o vencedor receberia a doutrina da Genkai. E é um torneio muito difícil, o Yosuke acaba penando para ganhar dos adversários dele, principalmente do último adversário, que é o Lando, que é o vilão principal desse mini arco. Ele mata os mestres e rouba a doutrina deles. Então é um adversário bem perigoso para o Yosuke. Só que tudo isso aí foi cortado da série. Depois de retornar do treinamento da Genkai, o Yosuke é convocado pelo Koema para enfrentar as 4 bestas sagradas do Castelo da Perdição. São 4 yokais bem poderosos. As 4 bestas representam 4 animais e cada um acaba enfrentando um adversário. O Genbu, que é o primeiro, representa a tartaruga. Ele enfrenta o Kurama. Depois vem o Byaku, que é o tigre. Ele enfrenta o Kuwabara. Depois vem o Seiryu, que é o dragão. Esse enfrenta o Riei numa batalha bem legal, porque os dois dominam o gelo ali. O Riei, ele mostra que ele é poderoso pra caramba. E depois vem, por último, o Suzaku, representando a Fênix. Esse enfrenta o Yosuke. É uma luta bem difícil, eles demoram bastante para conseguir ganhar, mas acabam superando os adversários. Só depois disso é que entra o Tarugami na história, com a questão do sequestro da Yukina. Então tudo isso a série também cortou. E aí é que aparece o Toguro. Só que a aparição do Toguro também é diferente na série da Netflix. O Toguro, com o irmão dele, eles forjam uma derrota, o Tarugami morre, e depois disso, Toguro se revela vivo, e aí o Yosuke é convidado, junto com os demais amigos dele, para participar desse torneio das trevas. Nesse torneio tem vários outros personagens, como o Toya, que é o cara do gelo, o Jin, que é o homem do vento, o Tiu, que é o bêbado, o Shishi Wakamaru, que é o samuraizinho. Todos esses personagens foram cortados da série. E isso foi feito em razão do enredo, que foi totalmente alterado, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Enredo! O enredo do Yu Yu Hakusho ele mantém muita coisa similar ao anime e ao mangá, mas algumas coisas são alteradas e simplificadas. Por exemplo, Yosuke Urameshi morre salvando um menininho, ele é realmente atropelado, conhece o Koema, só que ali já tem algumas alterações. Por exemplo, o Koema ele dá algumas missões para o Yosuke fazer, para que ele ganhe o direito de ser ressuscitado. Inclusive, essas missões acabam acarretando o Yosuke um ovo, que se torna o Pio, que é aquele passarinho lá que vive na cabeça do Yosuke. Isso aí é completamente suprimido da série da Netflix, inclusive o Pio. O Koema acaba ressuscitando o Yosuke direto. Então não tem ovo, não tem Pio, não tem nada, que é uma pena porque é uma das partes mais engraçadas do desenho. Aí, após ser ressuscitado pelo Koema, o Yosuke recebe a missão de encontrar os 3 fugitivos do mundo das trevas, que seriam o Riei, o Kurama e o Goki. Isso aí é igual ao desenho. Aí ele vai lá
encontra os três, ele acaba fazendo amizade com o Kurama, ajuda a salvar a mãe do Kurama, como fez no desenho. Depois disso ele tem uma luta breve com o Riei, não é igual ao desenho. E aí ele vai e enfrenta o Goku. Ele tem uma certa dificuldade em manifestar a energia sobrenatural. O Koema, após ele ter matado o Goku, envia ele para treinar com a Genkai. Só que essa parte também, como eu falei para vocês, não tem a parte do torneio que a Genkai promove, para passar a doutrina dela, nada do que eu já expliquei para vocês. Ele simplesmente vai lá, treina com a Genkai, recebe a doutrina da Genkai no treinamento, sai de lá bem mais fortalecido, e nesse meio tempo aparece o Toguro lá e mata a Genkai. Então, dá uma bela cortada em toda aquela história do desenho. Fica uma coisa ali meio muito rápida, meio sem pé nem cabeça. Só depois que explicaram por que o Toguro matou a Genkai, lá na frente. Mas enfim, o Yosuke saindo ali do treinamento sem saber que a Genkai é morta, ele entra na missão da irmã do Riei, que foi sequestrada pelo Tarugami. Lá dentro da mansão do Tarugami, ele passa por uma espécie de mini torneio, onde tem apostas ali, eles têm que se enfrentar e tudo mais, parecido com o que é no desenho, mas aí ele acaba enfrentando o time Toguro, que nesse caso é composto pelos mesmos personagens que iriam integrar o time Toguro no Torneio das Trevas. A luta final entre o time Urameshi e o time Toguro, ela é bem fiel ao que acontece no anime e no mangá. Tem todos os elementos, tem o Kurama se transformando em Kurama Yoko, tem o Riei lutando com o Bui, matando o Bui com as chamas mortais, e tem o Kuwabara lutando com o Toguro pequenininho. Inclusive tem o 100% do Toguro. A diferença é que não tem o Torneio das Trevas. Então aí a luta acontece na Ilha dos Enforcados, na mansão do Sakio. Eles derrotam o Toguro, salvam a Yukina, eles vão embora. A diferença também tá aí. Por quê? Porque como não teve o Torneio das Trevas, não tem o pedido do vencedor, que no anime e no mangá é a ressurreição da Genkai. Então o Yosuke não faz esse pedido, logo a Genkai não ressuscita. O que nos leva a crer que ela não vai estar na segunda temporada do Yu Yu Hakusho, da Netflix. Agora, o final do Toguro, aquela recompensa do Toguro, que é o fim do Toguro, ele indo para o pior inferno que ele pediu para o Koema mandar ele, e a conversa que ele tem com a Genkai, isso aí acontece basicamente igual é no anime e no mangá. Inclusive a Genkai ficando jovem. Ainda é mostrado no pós-crédito da série que o Toguro pequenininho sobreviveu da mesma maneira que ocorre no anime e no mangá, a cabeça dele sobrou na ilha. Então, tudo leva a crer que ele volta na segunda temporada, onde eu acredito que vai ser adaptado o arco do Sensui. Mas se a participação dele vai ser igual ao que foi no anime e no mangá, a gente vai ter que descobrir, uma vez que o enredo da primeira parte foi totalmente alterado. Então, a questão nesse resumão todo é, muitos personagens, como eu falei para vocês, não aparecem, e outros personagens que têm uma importância grande, como Kuwabara, Genkai e tudo mais, têm um papel bem simplificado, bem resumido na história. Não deixam de aparecer, porque são indispensáveis, mas a participação deles é bem menor, é bem menos impactante do que é no anime e no mangá. Bom, meus amigos, mas é isso aí. Yu Yu Hakusho da Netflix é uma série excelente? Não. Ela é impecável? Também não. Mas ela é uma série que ficou muito boa. O principal mérito da Netflix, na minha opinião, foi trazer os mesmos dubladores que fizeram o trabalho há quase 30 anos atrás. Lembrando que a primeira dublagem do Yu Yu Hakusho, da Manchete, é de 96. Nós estamos em 2024. Então são 28 anos, quase 30 anos que passaram, e as vozes dos dubladores estão praticamente idênticas. Você não vê diferença em assistir o anime original, com a dublagem original, e assistir a série que a Netflix fez. Isso foi muito legal, ficou muito top. Eu acho que a melhor dublagem que já teve em uma série de adaptação de live action de anime foi essa. Cara, ficou muito bom, valeu muito a pena nesse ponto. É claro que a série poderia ter tido mais episódios, é claro que a série poderia ter tido um enredo melhor desenvolvido. Poderia, mas, como eu digo, perto de muita coisa que nós vimos no cinema, ficou muito bom, porque para pensar a montanha colossal de dinheiro que se gastou em Flash, que se gastou em Marvels, que se gastou em Shazam e a Fúria dos Deuses, que se gastou até em Adão Negro, vamos colocar aí. São bilhões para entregar um resultado que não agradou. Então, perto disso, o que a Netflix conseguiu fazer com o que ela gastou na série do Yu Yu Hakusho, eu acho que ficou muito bom. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas também poderia ter sido muito pior. Então a gente tem que ficar feliz com o resultado entregue. Eu recomendo para vocês que assistam. Se vocês gostam da série, se vocês têm curiosidade, assistam. Valeu a pena. Ficou bem legal. Eu sou o seu amigo Nerd, vou ficando por aqui. Eu volto com vocês em novos vídeos. Não esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Dá essa força pra gente, faz a sua inscrição, é rapidinho, é de graça, mas ajuda muito o canal. Deixa o teu like também para fortalecer o vídeo e, é claro, faz seu comentário. O que você achou da série do Yu Yu Hakusho da Netflix? Você gostou? Você não gostou? Você odiou? Você acha que poderia ter sido melhor? O que você acha? Diz aí pra mim, belezinha?
Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!